Bom dia aos irmãos, graça e paz. Amém? Louvado seja Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. Na Epístola de Paulo aos Efésios, estamos dando continuidade à exposição da palavra, a exposição da Epístola, no capítulo 1. O pastor, ele já orou nesse momento para que Deus nos ilumine através da ministração da sua santa palavra. Então, nosso pedido é o mesmo, né? Não há necessidade, então, de uma nova oração, né? Vamos abrir no capítulo 1, e eu gostaria de fazer a leitura. Domingo passado nós vimos do verso 1 ao verso 6, e hoje estaremos indo do 7 ao 14. Amém? Mas eu estarei fazendo a leitura a partir do verso 1, né? Estarei fazendo a leitura, os irmãos acompanham, e estarei falando um pequeno resumo do que nós vimos no domingo passado. Efésios capítulo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Versículo 7. Nele quem? No amado, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até que o resgate da sua propriedade para louvor da sua glória. Amém. Amém, irmãos? Domingo passado nós fizemos alguns comentários. No versículo 1, no versículo 1 e 2, o Paulo ele se apresenta como apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Nós entendemos, então, irmãos, que o ministério, a obra do ministério, aqueles que são ministros do Senhor, eles são ministros porque o próprio Deus é quem escolhe eles para essa função. Se nós vemos em Efésios capítulo 4, nós vamos ver, né, a palavra do Senhor falando nos dons ministeriais. Então nós entendemos o quê? Que um ministro, um apóstolo de Jesus Cristo, um pastor, né, um presbítero, ele não é um apóstolo, ele não tem um cargo ministerial porque ele decidiu ter esse cargo, né? Nós entendemos isso como um chamado do Senhor. O apóstolo Paulo, ele, no primeiro versículo aqui, ele diz apóstolo pela vontade de Deus e não pela sua própria vontade, né? Então, nós entendemos que a obra do ministério ela é uma coisa dada por Deus nas nossas vidas. Aquele que é comissionado, aquele que é capacitado para ser um ministro, ele é capacitado pelo seu próprio Deus e não pelo próprio Deus e não
decisão particular sua, né? Em segundo lugar, nós vemos que a graça de Deus é a causa da nossa salvação. A palavra do Senhor, ela diz que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, né? E no versículo 3 ele vai dizer, olha, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, né? Antes da fundação do mundo. Aqueles que foram escolhidos por Deus, eles foram escolhidos, irmãos, não no tempo, mas fora do tempo, né? Nós vamos ver que nós não fomos escolhidos por algo que nós fizemos ou algo que Deus anteviu em nós, mas Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E o propósito dessa eleição, né, nós temos aqui para o quê? Versículo número 4. Antes da fundação do mundo, nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, né? Então existe um propósito da nossa escolha. Deus nos escolheu, não nos escolheu por nada, ele nos escolheu para sermos santos, primeiramente, e irrepreensíveis diante dele, tá? Então esse é o propósito pelo qual Deus nos escolheu. Deus escolheu um povo, irmãos, para ele. No meio de um povo que estava perdido, no meio desses perdidos, Deus escolheu um povo para ele, com o propósito de que esse povo seja santo e irrepreensível perante ele. Amém? Depois nós vemos no versículo 5 o seguinte, que ele nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo. Um comentário que eu fiz a respeito da adoção, irmão, é que o filho de sangue, ele é gerado por nós. Então, da forma como ele vier, ele é nosso, né? Nós o geramos. Só que Deus, os filhos de Deus, eles são adotados, né? E quando um casal ele toma a atitude de adotar uma criança, ele vai adotar uma criança com as características que ele quer, né? Se ele quer um filhozinho aí de uma forma, quer uma criança loirinha, quer uma criança já, né, da raça negra, né? Ele vai escolher a criança conforme ela quer. Ele vai ali naquele orfanato ou em algum lugar, poxa, mas essa criança aqui ela tem um defeito físico, né? Ah, essa criança aqui ela é uma criança doentinha, não vou escolher ela porque ela vai me dar trabalho, né? Olha, eu e minha esposa somos negros, né? Eu não vou escolher uma criança loirinha do olho azul. Então, a pessoa, quando ela vai adotar uma criança, ela adota a criança da forma como ela quer. Ela procura uma criança com características que ela quer. Não é verdade? Mas Deus, irmãos, olha bem, em Cristo Jesus, a gente ali no meio de um monte de doente, no meio de um monte de condenado, né? No meio de um monte de pecador, Deus ele nos escolheu. Deus ele não viu nada de bom em nós para nos escolher, né? Ele simplesmente nos elegeu, ele simplesmente nos escolheu em Cristo Jesus. Não ficou procurando um de nós que fosse melhor do que o outro, não. No meio de um monte de condenado, porque a palavra de Deus é clara. Todos os nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. E Deus nos escolheu, ele nos adotou, né? Sem olhar para nós se nós éramos bonzinhos, não. Ele simplesmente nos adotou em Cristo Jesus e nos inseriu em sua família e hoje nós podemos dizer que somos filhos de Deus. Amém? Né? Talvez se fosse nós que fôssemos adotar, né? Vou escolher aqui uma. Não, isso aqui é muito perverso, não vou adotar esse, né? Não vou escolher aquele que é mais bonzinho, aquele que é mais calmo, né? Não vou escolher aquele porque ele é hiperativo, né? Aquilo ali dá trabalho demais. Mas Deus não olhou para nossas deficiências, irmãos. Porque não pense você que você está aqui e eu estou aqui porque nós éramos melhores do que os outros, não. Simplesmente a misericórdia de Deus, ela nos alcançou e por isso que nós estamos aqui. Amém? E no versículo de número 6, ele vai dizer: por que ele nos escolheu? Para louvor da glória de sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado, nos concedeu gratuitamente em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, algumas aplicações que nós fizemos no domingo passado, apenas para relembrar, a doutrina da eleição é uma revelação divina
e não a especulação humana, né? Quando nós vamos falar de eleição, algumas pessoas não aceitam, né? Porque eu comentava o seguinte: a pessoa que não aceita a eleição, geralmente ela tem problema com a soberania de Deus, né? Aqueles que não aceitam a eleição, geralmente, quando você for conversar com ele, você vai ver que ele tem algum tipo de problema com a soberania de Deus. Porque só pode se entender a eleição, irmão, quando se entende a soberania do nosso Deus. Deus é soberano. Nós estamos estudando sobre os decretos de Deus, né? Na quarta-feira passada nós encerramos. E para entender a eleição, você necessita entender a soberania de Deus. Porque você nunca vai compreender algo que Deus fez, né, nele mesmo, se você não entender a soberania de Deus. Amém? A doutrina da eleição é um incentivo à santidade, tá, irmão? A doutrina da eleição é um incentivo à santidade e não uma desculpa para o pecado. Se alguém pode pensar assim, olha, eu sou eleito, eu sou salvo, eu não perco minha salvação, então eu posso errar. Provavelmente, irmão, muito provavelmente você nunca foi um eleito de Deus. Tá? A doutrina da eleição é um incentivo à santidade e não uma desculpa para o pecado. Se passa na cabeça de alguém, eu sou um eleito, eu sou salvo, eu não perco a minha salvação, então não tem problema eu errar, irmão. Provavelmente você nunca experimentou a regeneração, você nunca experimentou o novo nascimento. E para a gente entrar no texto de hoje, a doutrina da eleição é um estímulo à humildade e não um motivo para orgulho. A doutrina da eleição, mais uma vez, é um estímulo à humildade e não um motivo para orgulho. Amém? E entrando no texto de hoje, no versículo número 7, então, irmãos, a palavra do Senhor ela vai dizer, para pegar um contexto, né? No versículo 5, nos predestinou para ele, para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da sua glória, de sua graça, que ele concedeu gratuitamente no amado. Agora, no versículo 7, ele vai dizer, nele quem? No amado, né? Em Cristo. Temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Em Cristo nós temos a redenção por meio do seu sangue. Irmãos, eu vou mencionar aqui algumas palavras. Essa palavra apolitroses, redimir, ela era usada, irmãos, para o resgate de um homem feito prisioneiro de guerra ou de um escravo, tá? Essa palavra redimir, ela tinha esse sentido de resgatar alguém que era prisioneiro de guerra ou um escravo. E ela também se aplica à libertação de um homem da pena de morte que ele merecia por causa de um crime. A palavra redimir, ela quer dizer comprar e deixar livre. Foi isso que Jesus ele fez por nós, irmãos. Tá bom? Jesus, quando a palavra de Deus diz que nele nós temos a redenção, quer dizer que ele nos comprou, né? Ele pagou por nós a pena de morte que nós merecíamos, pelos crimes que nós cometemos, e ele nos comprou e nos deixou livre. Ele nos comprou e nos livrou da pena de morte a qual nós merecíamos, ou seja, ele nos livrou da condenação eterna. Ou seja, em Cristo nós temos a redenção pelo seu sangue, ou seja, a redenção dele, o preço que ele pagou, como Pedro diz, não foi ouro, não foi prata, mas foi o preço do seu sangue. O preço que ele pagou foi o derramamento do seu sangue. E ele nos comprou com o derramamento do seu sangue, irmãos, para a remissão dos nossos pecados, ou seja, para perdão dos nossos pecados. Né? Jesus, ele nos compra, né? Ele nos livra da pena de morte
E ao mesmo tempo que ele nos livra da pena de morte, ele nos dá o perdão dos nossos pecados. Essa palavra perdão, irmãos, perdoar, ela quer dizer levar embora. Cristo morreu, então, para nos livrar da pena de morte, nos livrar da condenação eterna e levar embora os nossos pecados. E então não há mais acusação contra nós. Em Colossenses 2, irmãos, a palavra do Deus, do Senhor, ela vai dizer o seguinte. Eu vou ler Colossenses 2, se você quiser acompanhar comigo. Colossenses 2, versículos 13 e 15, apenas para nós termos o entendimento do que Cristo fez por nós. Colossenses capítulo 2, versos 13 ao 15, vai dizer assim: E quando estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da sua carne, eles deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os seus pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós. Havia aquela cédula, né, que nos condenava, mas Jesus, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, que constava nas ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Ou seja, Jesus Cristo na cruz, ele paga pelos nossos pecados, aquela cédula que era contra nós, aquele documento que era contra nós, que nos condenava, né? Cristo pega ele, crava ele na cruz, né? Expõe os principados e potestades e nos liberta, então, irmãos, da nossa condenação, da nossa culpa. Jesus, então, ele leva a culpa que nós tínhamos, ele leva sobre ele paga literalmente com o seu sangue, né, o preço, né, para nos libertar da condenação e nos perdoar dos nossos pecados. Amém? No versículo de número 8, ele vai dizer, né, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo seu propósito, que ele apresentou em Cristo. Jesus, então, ele nos liberta, ele nos revela a vontade de Deus através do Evangelho, e o diabo, a fim de solapar a nossa fé, irmão, faz de tudo para desacreditar o Evangelho, né? Jesus, ele nos revela a vontade de Deus. Primeiramente, ele nos liberta, perdoa nossos pecados. Depois, através do Evangelho, ele nos revela a palavra de Deus, a qual nós não conhecíamos, tá? Ele nos revela a palavra de Deus. E Satanás, irmãos, contra essa palavra, ele vai sempre querer estar agindo em nossos corações para solapar de nós, para tirar de nós a convicção da verdade da palavra de Deus, a convicção do Evangelho de nosso Senhor. O propósito de Deus para nós, através de Jesus Cristo, nos foi revelado, então, através do Evangelho. A palavra do Senhor diz que ele derramou abundantemente sobre nós toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Alguém conhecia a vontade de Deus aqui antes de conhecer a Cristo, antes de conhecer o Evangelho? Não. Quando que nós passamos a conhecer a vontade de Deus? Nós passamos a conhecer a vontade de Deus quando conhecemos, então, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como é que Cristo revela a vontade de Deus a nós? Através das boas novas, através do conhecimento do Evangelho, né? Através do conhecimento do Evangelho. Derramou abundantemente sobre nós em sua sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo seu propósito, que ele apresentou em Cristo. Versículo de número 10. De fazer convergir nele que é em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Fazer convergir, irmãos. De fazer convergir nele, de fazer convergir em Cristo. O que seria esse fazer convergir?
todas as coisas em Cristo, tanto celestiais como terrenos. Quais são todas essas coisas que convergirão em Cristo e estarão debaixo de Cristo como cabeça? Elas incluem, então, essas coisas que Deus fará convergir em Cristo, elas incluem os cristãos vivos e os cristãos que estão mortos, a igreja na terra, a igreja no céu, ou seja, os que estão em Cristo agora, que em Cristo receberam a bênção e a eleição e a adoção e a redenção. Deus juntará, essa palavra convergir em Cristo, ele quer dizer que Deus, então, ele juntará todas as coisas em Cristo Jesus. Todas as coisas. As coisas que estão na terra, a igreja, as coisas que estão nos céus, né? Os cristãos que estão vivos, os cristãos que já morreram no passado, os cristãos do passado, todos eles Deus fará convergir em Cristo. Em Cristo Deus juntará todas as coisas que são deles. Amém? Todas as coisas que são dele, Deus convergirá, Deus juntará em Cristo Jesus. A igreja que está na terra, aquela igreja que ainda está na terra, aquela igreja que já não está na terra, aqueles cristãos que estão vivos, aqueles cristãos que estão mortos, aqueles cristãos, né, que, como nós falamos, estão no descanso do Senhor. E haverá um dado momento em que Deus juntará todas as coisas convergirão em Cristo Jesus, porque todas as coisas são de Cristo Jesus, né? A palavra do Senhor diz, né? Todo o poder me foi dado nos céus e na terra, todas as coisas são de Cristo. Então, no final dos tempos, Deus fará convergir, ele juntará todas as coisas em Cristo Jesus. Fazer convergir quer dizer juntar todas as coisas em Cristo, todas as coisas celestiais e todas as coisas terrenas. Não todas as coisas terrenas em meio mundano, tá, irmão? Nós estamos falando todas as coisas terrenas que são de Cristo. A igreja do Senhor, ela ainda está aqui na terra. Mas naquele final, Deus juntará todas as coisas em Cristo. Quais são todas essas coisas que convergirão em Cristo? E entrarão e estarão debaixo de Cristo como cabeça. Elas incluem os cristãos vivos e os cristãos mortos, a igreja na terra e a igreja no céu, ou seja, os que estão em Cristo agora e os que em Cristo receberam a bênção, eleição, adoção, graça e redenção. Todos eles convergirão em Cristo, todos eles serão juntados em Cristo Jesus, nesse Senhor. Amém? A palavra do Senhor vai dizer no verso número 11: em Cristo também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. 1 de Pedro, capítulo 1, verso de 1 a 4. 1 de Pedro 1, capítulo 1, verso de 1 a 4. Vê o que a palavra de Deus diz. Primeira de Pedro, capítulo 1, verso de 1 a 4. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santidade, em santificação do Espírito, para a obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo, que a graça lhe seja multiplicada. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Amém? Mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Versículo 4. Para uma esperança que não pode ser destruída, que não fica manchada e nem murcha, está reservada nos céus para vocês. Ou seja, os eleitos de Deus, né, que estão... O Pedro escreve para aqueles irmãos que estão fora da Judéia. Ele mostra que eles são eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santidade no Espírito, para a obediência à expressão do sangue de Cristo.
E ele diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou. Nos regenerou por misericórdia, e não por algo que nós tivemos feito, para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo. Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é a ressurreição de Cristo, o dia que nós encontraremos com Ele, e como foi dito no ensino dessa manhã, assim como Ele é, nós seremos dentre os mortos. Aí ele vai dizer o motivo. Para que Ele nos redimiu? Para que Ele nos comprou? Para uma herança que não pode ser destruída. Os crentes, a herança, nossa herança, ela não pode ser destruída. Por quê? E ela não fica manchada, nem murcha, porque ela está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Amém? Em Cristo fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós e os que de antemão esperamos em Cristo. Versículo número 13. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito da promessa. Aí agora ele começa então a falar, né, diretamente aos Efésios, né? Ele vai dizer, olha, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, ele se dirige agora aos irmãos dizendo, olha, nele, também vocês, né? Depois que ouviram a palavra da verdade, algumas coisas começaram a acontecer, né, no meio dos Efésios quando eles ouviram a palavra da verdade. E Paulo vai mostrar agora que tudo isso que ele falou agora aplica-se àqueles que ouviram a palavra da verdade e creram nela. O evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o Espírito da promessa. Olha, vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, depois que vocês ouviram o evangelho e creram nele, né? Depois que vocês ouviram e creram, conversão, tá, irmãos? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aquela cidade, aquela igreja ouviu a palavra, ouviu a pregação do evangelho e creram na palavra do evangelho. Aquela palavra que foi pregada gerou fé no coração daquela igreja. Gerou fé no coração daqueles homens. Ouviram o evangelho da salvação, tendo nele também crido. Aí ele vai dizer, olha, depois que vocês creram, vocês então receberam o Espírito Santo da promessa. Tá? Eles ouviram o evangelho da verdade, eles creram, e tendo crido, então, eles receberam o Espírito Santo da promessa. Nós entendemos aqui uma coisa, né, irmãos? Algumas pessoas acham que recebem o Espírito Santo quando começam a falar em línguas, né? A evidência do Espírito Santo para algumas pessoas é o falar em línguas. E a palavra de Deus aqui, ela nos mostra uma coisa. O Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz, olha, quando vocês ouviram a palavra da verdade, o Evangelho, e creram, vocês receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Quando ouviram e creram, vocês receberam um selo. Essa questão do selo, irmãos, é algo que nós vamos entender porque o Paulo usa essa simbologia do selo, e essa simbologia do selo é algo muito importante. Ser selado, irmãos, é algo muito importante. Porque o selo, ele pode definir, ele pode mostrar várias coisas, tá? Principalmente a autenticidade. O processo de salvação ensinado dentro do versículo
ele mostra o seguinte: como o pecador se torna santo. Ele ouve o evangelho da salvação, é um processo, né? Ele ouve o evangelho da salvação, como Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou. Ele crê com a fé que traz a salvação e depois é selado pelo Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo imediatamente após crer em Cristo. Você vê aqui é o processo de salvação. Todo o processo de salvação está contido nesse versículo. Vamos lá. Nele vocês também ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Eles ouviram a palavra. Primeiro ponto para uma pessoa ser salva, ouvir o evangelho. A fé vem pelo ouvir ou ouvir a palavra de Deus. Depois que eles ouviram o evangelho da salvação, o que aconteceu? Eles creram. Tá? A pregação do evangelho gerou fé no coração daquelas pessoas. Né? Então eles creram. Eles creram naquilo que eles ouviram. Eles ouviram que Jesus nasceu, Jesus foi crucificado para pagar pelos seus pecados, e ouvindo essa pregação, eles creram. E quando eles creram, aconteceu mais uma etapa na vida deles. Eles viraram, então, o que nos faz propriedade de Deus? O crer no Evangelho de Jesus Cristo. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado. O que aconteceram com eles? Eles creram. Eles ouviram a pregação do Evangelho, eles creram, e conforme eles creram, a palavra do Senhor nos diz que eles foram selados com o Espírito Santo da promessa. Eu peguei apenas algumas coisas referentes ao ser, irmãos. Tinha muitas, mas eu peguei apenas 3. Né? Sobre as funções do selo. Uma das primeiras funções do selo, né, é garantir o caráter autêntico de um documento. Na antiguidade, irmãos, quando um rei ia mandar um documento para outro local, era colocado ali um tipo de uma tinta no anel, e o rei, então, ele com o seu anel, ele selava aquela carta. Tá? Ele selava aquela carta. Aquela carta ela tinha que chegar no seu destino sem nenhum sinal de violação naquele lugar onde o rei selou. Por quê? Aquele selo que o rei colocava, né, naquele documento, ele garantia a autenticidade daquele documento, que aquele documento não seria violado durante sua viagem. E que o documento que o destinatário receberia seria o documento autêntico ao qual o rei enviou. Então o rei ele selava aquele documento com o seu selo. Então, uma das coisas que o selo do Espírito Santo nos garante, irmãos, é que nós somos cristãos autênticos. Tá? Então, não existe cristão sem o selo do Espírito Santo. Amém, irmão? Não existe um cristão que não seja selado pelo Espírito Santo. O segundo propósito do selo é marcar uma propriedade. A marca do Espírito Santo em nós, irmão, ela nos garante que nós somos propriedades de Deus. A presença do Espírito Santo em nós nos garante, nós somos propriedade do Senhor. O Espírito Santo, irmãos, ele não é dado a nós, ele não é colocado em nós para que nós façamos coisas sem nexo no meio da igreja. Muitas pessoas elas acham que a presença do Espírito Santo nelas elas se manifestarem atrapalhando o culto, falando em línguas no meio do culto, atrapalhando o pastor que está pregando, dizendo que tem uma profecia ali para entregar. Não é isso, irmãos, que mostra que o Espírito Santo está em nós. Uma das coisas que nos dá a autenticidade do Espírito Santo, irmão, é você olhar que a fé que você tem hoje é uma fé que você não tinha um tempo atrás, e que essa fé não é gerada por você mesmo.
É o próprio Espírito de Deus que gera essa fé em você. A terceira coisa, irmãos, de um selo, né, como eu citei, é proteger contra violação e dano. A presença do Espírito Santo em nós, irmãos, garante a autenticidade de que nós somos do Senhor. A presença do Espírito Santo em mim e em você, irmãos, vai garantir que que a nossa vida não seja uma vida dúbia, uma vida que se leva uma duplicidade, uma vida dupla. Porque a partir do momento, irmão, que você leva uma vida dupla, é porque o Espírito Santo não selou você. Então, aqui dentro da igreja você é crente e lá fora você não é. Aqui dentro você é reconhecido como cristão, lá fora ninguém te conhece como cristão. Porque não existe o selo do Espírito Santo na tua vida. Então você transita entre dois mundos. E ao mesmo tempo, irmão, que você transita dentro dos mundos, tem um problema, né? Você é falso nos dois. A pessoa que transita entre dois mundos, ela é falsa nos dois mundos. Ela é falso dentro da igreja e ela é falsa lá fora. Porque dentro da igreja ela se comporta como se ela fosse um cristão. E lá fora ela se comporta como se fosse do mundo e, na verdade, ela fica transitando entre dois mundos, né? E se a gente consegue transitar entre dois mundos é porque, na verdade, nós não temos o selo do Espírito. Porque se você tivesse o selo do Espírito, quando você estivesse lá fora, as pessoas iam ver esse selo em você. Ela fala, cara, você é diferente, você não pertence a esse ambiente aqui, não. Né? Porque esse selo, irmãos, ele protege contra violação e dano. Ele nos garante quem nós somos. E partindo para o final, irmãos, o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança, ele é a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Peguei mais uma palavra ali, né, irmãos? O Espírito Santo em nós, ele é a garantia. Essa palavra garantia, né, é uma palavra ali do grego que significa arrabon, né? Arrabon. Essa palavra, irmão, ela dá um sentido de uma garantia antecipada, tá? Ela dá um sentido, essa palavra arrabon, que é usada no grego, ela dá um sentido de uma garantia antecipada. Usando assim o termo, é como se você fosse comprar uma propriedade e você desse uma entrada daquela propriedade como garantia de que depois você vai concluir o pagamento daquela propriedade. Os irmãos entenderam? É como se fosse uma entrada, como se fosse uma garantia de que você vai concluir o pagamento daquela propriedade. Então, o Espírito Santo em nós, irmãos, ele é como a garantia de que Deus, aquele que começou a boa obra em nossas vidas, ele vai concluir no dia de Cristo Jesus, nosso Senhor. O Espírito Santo em nós, ele é o penhor, ele é a garantia. Tá? Ele é a garantia de que Deus, que começou a boa obra em nossas vidas, como é que Deus garante que ele vai concluir? Ele coloca o Espírito Santo em nós. Olha, você tem um Espírito Santo. Naquele grande dia, a obra será... Essa é a garantia de que a obra que eu comecei na vida de vocês, eu vou concluir. Amém? Não ficará pela metade. Aquele que tem o Espírito de Deus, ele é de Deus. Ele pode estar aqui nessa terra. Ele pode estar aqui passando muitas vezes por aflições, por tribulações, né? Ele pode muitas vezes tropeçar, mas tem uma garantia na vida dele, irmãos. Ele pertence ao Senhor. Então, o Espírito Santo em nós é como uma garantia de que naquele dia o Senhor vai completar a boa obra que ele começou em nossas vidas. Não está completa ainda, mas o Espírito Santo em nós
É a garantia de que Deus vai concluir o que ele começou. Ele não vai deixar pela metade. Tá bom, irmãos? Ele não vai deixar pela metade aquilo que ele começou. Ele vai concluir. Por isso essa palavra é usada. Porque é uma espécie de garantia, um sinal como garantia que você vai adquirir aquela propriedade, que você vai pagar o restante do valor. Não que o valor por nós já não tenha sido pago, mas o Espírito Santo em nós é a garantia de que Deus vai concluir, vai terminar aquilo que ele começou. O Senhor que elegeu, irmãos, antes da fundação do mundo. Como nós vimos, ele nos redimiu. Ele pagou pelas nossas vidas com um preço que foi o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Os nossos pecados, ele levou sobre si. Ele nos adotou como seus filhos. E naquele grande dia ele vai juntar todas as coisas em Cristo Jesus. Ele colocou o seu Espírito Santo em nós, como garantia de que a obra que ele começou, ele vai concluir. Ela não ficará pela metade. Muitas vezes, né, como o próprio Pedro diz, e muitos estão dizendo que o Senhor está demorando. O Senhor não está demorando, irmãos. Espere que naquele grande dia ele vai concluir. Aquele que começou a boa obra em nossas vidas, ele vai finalizá-la no grande dia de Cristo Jesus. Essa é a garantia. O Espírito Santo em nós é o selo que garante que nós somos do Senhor, que no dia certo, como nós somos dele, ele nos levará para ele mesmo. Amém? Gostaria de fazer 4 pequenas aplicações. Cristo morreu para nos livrar da condenação. O propósito de Cristo morrer na cruz foi para livrar da condenação aquele que Deus elegeu antes da fundação do mundo. Cristo morreu para nos livrar da condenação e para levar embora nossos pecados. Jesus, ele revelou a nós toda a vontade de Deus através do seu evangelho. Muitas vezes, irmãos, nós queremos ir além da onde as escrituras vão. Aquilo que nos era necessário, Cristo nos revelou através do seu evangelho. Muitas pessoas vivem procurando uma nova revelação, o que é que Deus tem para mim. Hoje eu vou lá na igreja para ver o que é que Deus tem para mim, para ver se algum profeta fala fala alguma coisa da minha vida. Irmãos, Jesus nos revelou a vontade de Deus através do seu evangelho. Em Cristo Jesus, somos eleitos, predestinados, segundo a vontade de Deus, para o louvor da sua glória. Em Cristo, somos eleitos e predestinados, segundo a vontade de Deus, para o louvor da sua glória. Finalizando, a presença do Espírito de Deus em nós é a garantia de que somos do Senhor. Amém? O que me garante que eu sou do Senhor? O Espírito de Deus habita em mim. O que me garante que eu sou do Senhor? O Espírito Santo de Deus me garante que eu sou propriedade daquele que pagou por mim com o preço de seu sangue. Se isso não é suficiente para nós, irmãos, o que seria então? Se isso não é suficiente para nós, será que nós precisamos que um anjo desça do céu para falar para nós a importância que nós temos para Deus? Medite numa coisa, irmãos. Você estava morto em seus delitos, em seus pecados, como todos lá fora estão. Deus te escolheu. Segundo lugar, Deus deu seu Filho para morrer por você e por mim. Terceiro lugar, Deus colocou em nós o Espírito Santo da promessa, que nos garante que nós somos propriedade dele. Amém? Vamos orar em nome do Senhor. Logo depois o pastor estará fazendo a ministração da ceia do Senhor. Deus,
Pai Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho Jesus, nós nos alegramos nessa manhã, Senhor. Quando olhamos para esse texto e vemos quanto amor o Senhor tem por nós. Porque estando nós, Senhor, mortos em nossos delitos e em nossos pecados, caminhando para a condenação eterna, a Tua palavra diz que o Teu Filho nos redimiu. Teu Filho nos comprou. Comprou, Senhor, como pagou por nós como se paga uma dívida, Senhor, de alguém que estava condenado à morte. Condenou, Senhor, pagou por nós como se paga pela libertação de um escravo. E pagou com o preço de seu sangue. Então, isso é o motivo para nós nos alegrarmos nessa manhã. Sabermos, Senhor, que o Senhor nos escolheu, Senhor, no meio de perdidos, o Senhor nos escolheu para fazermos parte da tua família. O Senhor nos adotou. No meio de um monte de malfeitores e condenados, o Senhor nos adotou para fazermos parte da tua família. Ô Senhor, se tu fosses olhar para nossas qualidades, se o Senhor fosse olhar para o que há de bom em nós, o Senhor não nos adotaria de forma alguma. Mas o Senhor nos adotou por graça, por amor incondicional. Por isso, nessa manhã, Senhor, nós nos alegramos no Senhor. Nos alegramos no Senhor e porque olhamos para nós e vemos atitudes, Senhor, que só o Teu Espírito Santo pode produzir em nós. Senhor, como nós amaríamos uns aos outros se Teu Espírito Santo não estivesse em nós? Como nós Te adoraríamos se Teu Espírito Santo não estivesse em nós? Como nós nos amaríamos, Senhor, se o Teu Espírito Santo não estivesse em nós? Como nós teríamos prazer de estar nesse lugar se o Teu Espírito Santo não estivesse em nós? Ó Deus, quão maravilhoso é o Senhor. Quão maravilhoso é o Senhor, Pai. E como Tua palavra diz, nos amou. O Senhor nos amou. Mesmo mortos em nossos delitos e pecados, o Senhor nos deu vida. Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é um dom do Senhor. Te louvamos, te agradecemos nessa manhã, porque poderemos estar participando da ceia nessa manhã, do Teu memorial, para a glória e honra do Teu santo nome.